Louvamos a Deus, irmãos, pela oportunidade que estamos tendo de aqui na nossa escola bíblica dominical. Mais uma vez, além de aprendermos a palavra do Senhor, temos a oportunidade de estarmos estudando juntos essa palavra de Deus. Aqui já foi lido tanto a verdade prática, o texto áureo, e também a leitura bíblica em classe, que nós já fizemos aqui também. Quando estava estudando esta lição, e sem dúvida que quando nós temos a oportunidade de falar do amor do Senhor e Salvador Jesus, ou falar a respeito da lição da escola bíblica dominical, Deus sempre fala conosco de uma forma toda especial. O objetivo geral desta lição que nós vamos estar estudando nesta manhã, ela tem como objetivo geral compreender o amor pela igreja. Objetivos específicos: destacar o amor de Paulo pela igreja, relacionar o amor com a fé na igreja e as três virtudes na igreja de Tessalônica, que é a fé, amor e a esperança. Eu estava aqui pensando um pouquinho sobre o apóstolo Paulo, desde a sua conversão até quando ele vai escrever a igreja de Tessalônica. E a base da primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses é justamente o amor. E é isso que a gente vai estar mais falando dentro dessa lição. E como parte da nossa introdução, para que nós possamos olhar e perceber sobre o amor de Paulo pela igreja, eu queria fazer uma pergunta primeiro. O que é igreja? Não no sentido que a gente às vezes conhece, o sentido teológico, a igreja vem do grego eclésia, que significa tirado para fora. Não nesse sentido teológico, mas no sentido até comum daquilo que nós aprendemos. Se eu perguntar para vocês, o que é igreja? Para que nós possamos falar do amor pela igreja, eu preciso aprender primeiro o que é igreja, para ver se realmente o nosso relacionamento, o nosso amor pela igreja, como o apóstolo Paulo, ele vai ensinar aos Tessalonicenses, se nós também estamos encaixados. Se eu perguntar para você, o que é igreja? O que você me responderia se tivesse que responder essa pergunta para alguém? O que é igreja? Será que você conseguiria responder o que é igreja? Pastor, a igreja é um templo construído ali na rua Pastor Cícero Canuto de Lima, número 180, que nós vamos ali todos os domingos cultuar a Deus. Isso é igreja? O que é igreja para você? O pastor está dizendo que igreja é um hospital, um tratamento da alma, uma preparação para a vida eterna. Eu estive olhando aqui, eu coloquei assim: igreja é um conjunto de fiéis unidos pela mesma fé, que celebram as mesmas doutrinas religiosas no amor de Cristo Jesus. O que significa isso? São várias famílias que se reúnem, formando uma só família, tá? Que tem os mesmos princípios doutrinários, baseado no quê? No amor de Cristo Jesus. Então, ou seja, fiéis unidos pela mesma fé e que celebra a mesma doutrina. Isso é o que a gente fala que é uma igreja. E sem dúvida, quando nós nos reunimos, é para tudo isso que o pastor falou aqui. Por quê? Porque aqui é o hospital, aqui é onde nós nos reunimos como a base para poder esperar o arrebatamento, a ajuda de um ao outro, e entre todos os aspectos nós temos. Então a igreja, ela é composta de pessoas unidas pela mesma fé. Se eu fizer uma pergunta assim, como me relaciono com esta igreja? Se nós olharmos, já que somos uma família, unidos pela mesma fé, de um mesmo ponto de doutrina religiosa, como eu me relaciono com esta igreja? E como relacionar com esta igreja, eu não estou me falando como eu me relaciono com o próximo, ou com aquele irmão que está do meu lado. Como eu me relaciono com a igreja de uma forma geral. Como nós estamos falando aqui, que a nossa igreja é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, como eu me relaciono com a Assembleia de Deus? O que eu faço pela Assembleia de Deus? Como eu me comporto? Como que eu dou a minha parcela de cooperação para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus? Eu falo bem da Igreja Evangélica Assembleia de Deus ou não falo? Eu convido as pessoas para estar na Assembleia de Deus ou não? Como eu me relaciono com esta Igreja Assembleia de Deus? O que o irmão fala da igreja que participa aos outros? Familiares, amigos e vizinhos. Um exemplo.
Se o seu vizinho perguntar para você assim, como é a sua igreja? O que você falaria para ele? Você falaria bem da sua igreja? Ou você falaria assim, olha, é boa, mas... Como você falaria da igreja? Essa é a base do que Paulo vai falar aos Tessalonicenses. E por que é a base de como Paulo vai falar aos Tessalonicenses? Porque a cidade de Tessalônica, ela era uma cidade portuária, uma cidade da Grécia. Quando Paulo faz a sua segunda viagem missionária, e chegando ali no porto, ele vê uma grande oportunidade de se pregar o evangelho naquela cidade. E sem dúvida que naquela época, principalmente a região da Grécia, não era uma região fácil de se pregar o evangelho. Porque os gregos, eles eram totalmente idólatras, politeístas demais, então não era fácil chegar a mensagem do evangelho. Mas como Tessalônica era uma cidade portuária, uma cidade importante, Paulo viu ali a chance de não somente pregar o evangelho ali, mas também que esse evangelho fosse espalhado para outras regiões. Paulo, ele começa justamente a falar do amor de Cristo por 3 sábados consecutivos. É bem lógico, a maioria dos comentaristas acredita que não foram somente 3 sábados, como diz até os textos, mas Paulo ficou um pouco mais de tempo ali pregando o evangelho. A ponto de, na pregação do evangelho do apóstolo Paulo, ele conseguir, através do evangelho, ganhar almas para o reino do Senhor. Porém, isso causou complicações na cidade, a ponto de ele teve que fugir para a Bereia e em outras partes. Mas Paulo teve a preocupação de saber como que estavam aqueles irmãos que se converteram ali na sua segunda viagem missionária, onde ele envia Timóteo, para que pudesse chegar até lá para saber como estava a igreja em Tessalônica. Como que os irmãos estavam se comportando. Por quê? Porque se eles tiveram que sair dali perseguidos, na mente de Paulo estava o seguinte, eles poderiam ter abandonado a fé. Por quê? Por causa da perseguição. Então Paulo envia Timóteo para poder saber como que estava a igreja em Tessalônica. E a resposta que Timóteo levou para Paulo foi surpreendente. De maneira tal que Paulo escreve essa primeira epístola, falando justamente da sua alegria, do seu gozo, do seu regozijo, pelo comportamento dos irmãos que aceitaram a fé em Cristo, aceitaram a palavra, e a maneira como eles estavam se comportando ali naquela região. De tal forma que, se vocês lerem todos os textos, acompanhar a leitura, percebeu que o testemunho deles foi além de Tessalônica. O testemunho deles atingiu a região da Macedônia, e entre outras áreas, o que não era uma área pequena, mas atingiu todas as áreas pelo comportamento e pelo testemunho deles. Qual foi o comportamento e o testemunho deles? É a razão que Paulo escreve essa primeira epístola aos Tessalonicenses. Para que nós possamos saber, porque Paulo utiliza muito essa palavra amor, muito. E por que Paulo utiliza essa palavra amor? Quando nós olhamos dentro do grego, era uma região naquela época, que eu falei para vocês, que era totalmente idólatra, totalmente politeísta, e para definir o amor, o grego ele tinha várias palavras para definir amor. O grego não era uma palavra, o grego tem várias palavras para definir amor. O exemplo, se nós falarmos aqui para definir o amor de amizade, os gregos utilizavam a palavra philos. A palavra philos definia o amor de amigos. Se ele queria falar o amor familiar, por exemplo, o amor de filhos, de pai, de mãe, ele utilizava a palavra chamada storge. Se ele queria falar uma palavra, o amor romântico, por exemplo, ele utilizava a palavra eros. Se ele queria falar o amor incondicional, de você amar independente se o outro ama, utilizava a palavra ágape. E entre outras palavras que o grego tinha para definir qual era o amor dentro daquele contexto. O grego ele era dessa forma. Assim como nós, por exemplo, se eu perguntar para você, o amor que você tem pelo seu pai é o mesmo que você tem pelos seus amigos? O amor que você tem pelos seus amigos é o mesmo que você tem pelo seu esposo, pela sua esposa? O que você me responderia? Certamente você iria responder como nós conhecemos aqui, pastor, é diferente. A maneira como eu amo meu pai é diferente da maneira como eu amo os meus filhos. A maneira como eu amo os meus filhos é a maneira diferente como eu amo os meus amigos. A maneira como eu amo os meus amigos, meus filhos, é a maneira diferente como eu amo o meu esposo ou a minha esposa. Com certeza você iria responder isso. Mas eu acho algo interessante, quando até nós dizemos assim, todo o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Na realidade, não foi todo ele escrito em grego.
Tá? Principalmente, irmãos, o judeu, quando ele ia escrever para o outro judeu, ele jamais escreveria no grego, jamais. Ele sempre escreveria no hebraico. Por certo que, como a língua grega dominava aquela região, e para a expansão do evangelho, nós dizemos que todo ele foi escrito em grego. O exemplo disso, quando Jesus lá em Apocalipse diz assim, eu sou o alfa e ômega. Jesus nunca iria dizer isso daí, eu sou o alfa e ômega. Jesus certamente diria, eu sou o Aleph e o Tav, que é a primeira letra do hebraico e a última letra do hebraico. Então isso, na realidade, nos mostra que jamais um judeu que fosse escrever para outro judeu, ele não escreveria em grego. Por quê? Porque os judeus, irmãos, não apoiavam o grego de forma alguma. Por quê? Porque era uma língua idólatra e uma língua politeísta. Então, quando nós vamos falar sobre amor, eu até achei interessante que eu fui buscar um pouquinho desse amor no hebraico, porque é a maneira como a Bíblia nos ensina. E eu achei interessante isso que eu quero trazer para vocês. E por que trazer? Para que nós possamos entender por que Paulo usou o amor dos Tessalonicenses e o amor dele para a igreja para escrever essa primeira epístola. Aí nós vamos entender isso daí. Quando nós olhamos a palavra amor no hebraico, ela é ahav. Ou seja, é a letra Aleph, a letra Rei, a letra Vet e a letra Rei. Pastor, o que isso significa? Quando nós transformamos o hebraico, além de ter o seu significado na palavra, o hebraico ele não possui número. Está aqui o professor Vandes de hebraico, se eu errar aqui alguma coisa, você me corrija na hora aqui, tá, meu filho? O hebraico ele não possui número. Mas, no entanto, as letras, ela tem os seus números dentro do alfabeto hebraico. E quando nós colocamos a numeração de cada letra do alfabeto hebraico e o que significa determinada letra, nós vamos entender o que é o verdadeiro amor à luz da Bíblia Sagrada. Não à luz do grego, mas à luz da Bíblia Sagrada, o que significa o amor. Essa letra Aleph, chamada, é a primeira letra do alfabeto grego, ela tem o número 1. Essa segunda letra é chamada letra Rei. Essa letra significa dar, doar. Ela sozinha significa isso, tá? Como a letra Aleph também tem o seu significado. Mas a letra Rei sozinha significa dar e doar. A letra Vet, ela significa o número 2. E quando nós olhamos a outra letra Rei, que tem o mesmo significado de dar e doar. O que significa então amor, pastor? Toda palavra hebraica você lê da direita para a esquerda. Não é igual o nosso português que é da esquerda para a direita. O hebraico é da direita para a esquerda. Então, quando eu olho a palavra amor, ahav significa doar para o seu segundo. Ou seja, você doando algo para alguém que está do seu lado. Seja para o próximo, seja para o seu esposo, ou alguém que você está junto. Quando eu olho para isso, eu percebo que é verdadeiramente o amor. É quando eu me dou para aquela pessoa. Ou quando eu me dou para a igreja. Quando eu me dou para um grupo. Isso é o verdadeiro significado para o amor. Se você pensar bem e falar assim, como que eu demonstro o meu amor pelo meu esposo e pela minha esposa? É quando você se doa inteiramente para ele. Como você demonstra o seu amor para os seus amigos? É quando você se doa inteiramente para ele. Quando você demonstra o seu amor pela igreja, é quando você se doa inteiramente pela igreja. Então, em resumo, em hebraico, ele não tem várias palavras para amor, só tem esse significado. É você se doar para alguém. Aí você sabe o que é o verdadeiro amor. Então, quando você se doa, significa que você ama. E quando você não se doa, você não ama. Então, amar significa doar-se para alguém. Então, quando eu entendo isso, eu vou compreender o que o apóstolo Paulo sentiu pela igreja de Tessalônica e o que os irmãos de Tessalônica eles estavam demonstrando. E é isso que eu estive até pensando quando o apóstolo Paulo mostra que a expressão suprema desse amor é o quê? É a crucificação de Jesus Cristo, seu doloroso sacrifício. A supremacia de todo amor demonstrada pela igreja é o quê? Jesus doou a sua vida por nós, essa supremacia. Qual a supremacia do amor de Deus? Quando Deus deu seu Filho por nós. Então isso nos veio demonstrar o quê? O que é o verdadeiro amor. Então quando Paulo diz que a supremacia do amor está na crucificação de Jesus Cristo, eu vou entender o amor. É por isso que o texto áureo diz assim, que o amor de Cristo me constrange, Paulo falando isso. Por que Paulo fala que o amor de Cristo me constrange? O amor de Cristo, entre aspas, me deixa envergonhado se eu não amar da mesma forma. Assim como ele deu a vida dele por mim na cruz do Calvário, eu tenho que dar a minha vida também por ele. Por quê? Porque o amor de Cristo me constrange a fazer isso. Ele me empurra, ele me leva a poder fazer o quê? Da mesma forma como que ele fez.
Então amar significa doar-se, amar significa dar-se, amar significa entregar-se. Quando você faz isso, isso é o verdadeiro amor. E se não fizer, então não é o verdadeiro amor. E é o que então, pastor? É uma troca, e troca não é amor. O amor está no doar, independente se ele faz a parte dele ou não, mas eu faço a minha. Então se a expressão máxima do amor de Cristo por nós foi dar a sua vida na cruz do Calvário, é aí que Paulo começa a mostrar. Quando eu olho a dimensão desse amor, ele vem mostrar para mim que é uma prática. Irmãos, amar com palavras é a coisa mais fácil que tem. Amar com palavras não é difícil. Não é, irmão Ângelo? Pensa bem, o senhor encontra alguém na rua, permita usar com todo carinho que eu tenho pelo irmão, e a pessoa fala assim, eu amo o irmão Ângelo. Mas na hora que o irmão Ângelo precisa de uma ajuda, precisa de um amparo, precisa de algo, eu não demonstro isso numa prática. Então isso significa palavras. É a mesma forma em que o casal fala para o outro, principalmente naquela época de namoro. Ah, eu te amo. Pode ter certeza que eu dou a minha vida por você, eu faço isso, mas depois que casa. Aí a esposa está doente, por exemplo, precisa dele lá lavar a louça, ele fala o quê? Eu lavar a louça lá? De jeito nenhum. Ué, mas está precisando agora que vai lá lavar uma loucinha, o que é isso? E da mesma forma, a esposa para com o esposo. Falar é fácil, mas colocar na prática é isso que vai demonstrar o quê? Se verdadeiramente você ama aquela pessoa ou não. Então o amor é a prática, não é a palavra. Imagine se Deus dissesse assim, eu vou dar meu filho Jesus para vocês, e Jesus não morresse na cruz do Calvário, ficaria só em palavras. Mas Deus demonstrou esse amor quando deu Jesus para morrer na cruz, e Jesus pagou esse alto preço. Isso foi o quê? Na prática. O que você tem feito na prática para demonstrar esse seu amor pela igreja? O que você tem colocado na prática para demonstrar o seu amor pelos irmãos em Cristo Jesus? O que você tem feito na prática para demonstrar o seu amor pelo seu cônjuge? O que você tem feito na prática para demonstrar o seu amor pelos seus familiares, pelos seus amigos? O que você tem colocado na prática para demonstrar isso? Então a prática é a demonstração desse amor. Eu até coloquei aqui, como está na lição, a parábola do bom samaritano. Irmão, a parábola do bom samaritano, todo mundo conhece a parábola do bom samaritano. Não é? A Bíblia diz que alguém ficou como meio morto, após os ladrões, salteadores deixaram ele lá. E possivelmente esse que estava meio morto era um judeu, com toda certeza praticamente, apesar do texto não dizer isso, mas demonstra justamente isso, que era um judeu. Passou ali um sacerdote, e o que o sacerdote fez? Olhou e passou de largo. Aquele que era alguém em que oferecia o sacrifício, que era o intermediador entre Deus e o ofertante, ele passa de largo. E o levita, que era aquele que era responsável pelas leis, por ensinar as leis, da mesma forma, ele vendo aquele homem caído, ele vai e passa de largo. Mas a Bíblia diz que veio quem? Um samaritano. E os samaritanos, irmãos, biblicamente falando, não eram bem vistos, ou praticamente os judeus não gostavam dos samaritanos. Por que os judeus não gostavam dos samaritanos? Porque quando a nação de Israel houve a cisão em Israel, e as tribos do norte, que ficou conhecido como capital Samaria, ela foi invadida por Senaqueribe em 722, tirou todo o povo de lá, levou para as cidades, e Senaqueribe trouxe povos de outra cidade, colocou junto ali em Samaria, houve uma mistura, uma miscigenação das raças. Por isso que os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque era uma mistura de raças, já sabe, vocês não são puros, vocês são uma mistura de raças, então nós não nos comunicamos com vocês. Por quê? Vocês adoram lá no Monte Ebal, aliás, vocês adoram nos montes onde foi colocado os ídolos para adorar, então vocês na realidade não nos representam. Então a surpresa deles quando viram Jesus conversando com a mulher samaritana. E Jesus, com a sabedoria tão grande, manda eles comprar alimento para que pudessem dialogar com aquela mulher. Mas no texto aqui, justamente esse samaritano, ele veio, o que a Bíblia nos diz? Para justamente olhar para quem? Para aquele homem que estava caído no chão. Passa um bálsamo na sua ferida, leva para uma hospedagem, e chega lá e diz, olha, tem aqui 2 dinheiros, se porventura tiver mais custos, mais gastos, põe na minha conta, que quando eu voltar eu pago isso daí.
Quando nós olhamos, irmãos, a palavra Samaria no hebraico é chamária. Ele vem da raiz de uma palavra hebraica chamada chamar. E chamar significa guardar, proteger. E eu estive pensando um pouquinho sobre isso, sobre esse samaritano. Guardar, proteger. O que esse samaritano fez? Olhou para aquela pessoa caída e foi lá naquela pessoa caída e resolveu o problema daquela pessoa. Como um guarda, protege aquela pessoa, leva para uma hospedaria. E eu estive pensando, o samaritano, ele verdadeiramente estava honrando o quê? Quem ele era. Quantas vezes nós, que levamos o nome de cristão ou de crente, nós não honramos isso que nós somos? Ao invés de demonstrar o amor na prática por outras pessoas, nós não fazemos isso. É um exemplo, irmãos, que a nossa igreja faz, através do ACEF, em que pessoas que às vezes, muitos, e às vezes até nós, olhamos para essas pessoas com o olhar do quê? Se não tomar cuidado, irmão, até alguns olham com o olhar de desprezo. Por causa da classe social, da maneira como está vestido, uma série de coisas. Seria a mesma coisa do que o sacerdote e o levita. Mas os samaritanos, que querem mostrar para nós, alguém que às vezes os judeus não se comunicavam, não se davam bem, vai lá e ajuda essa pessoa, honrando quem ele era. Poxa, se eu sou alguém que no meu nome eu carrego proteção, guarda, eu vou ajudar essa pessoa. Então, quando as pessoas, entre aspas, do mundo olham para nós que ele é um cristão. Então, se ele é um cristão, o que ele vai fazer? Ele vai demonstrar o seu amor para aquela pessoa. E através do ACEF é um meio que tem de demonstrar esse amor pelas pessoas, como está fazendo esse projeto que verdadeiramente está ganhando almas para o reino do Senhor e Salvador Jesus. E eu estive colocando assim, 1 Coríntios capítulo 13. Perceba que esse capítulo número 13, ele está entre o capítulo 12, que fala a diversidade dos dons, e entre o capítulo 14, que fala como que esses dons devem ser usados, a maneira como esses dons devem ser usados. Por que que o capítulo 13, que fala do verdadeiro amor, que é o amor ágape, vamos dizer no grego assim, ele está incluído no meio? Porque o amor é o centro, que ele mostra lá em Coríntios, o amor é o centro. Entre o dom e a prática desse dom, tem que ter o amor. Sem o amor, não adianta. Eu posso ensinar bem, ministrar bem, cantar bem, falar bem, fazer tudo bem, mas se não for com o amor, é evasivo. Não tem sentido nenhum se não for pelo amor. E é isso que Paulo começa a demonstrar isso aqui. Então os dons não são para todos, é verdade. Os dons muitas vezes são para alguns, de ministrar, de ensinar, o dom de profecia, os dons da cura, são para alguns, mas o amor, ele está disponível para quem? Não é para alguns, é para todos. O amor está disponível para todos. E Paulo coloca, nós vamos ver ali na frente, 1 Tessalonicenses, ele começa a usar pela primeira vez essa trilogia. O amor, a fé e a esperança. Por que Paulo usa essas três? Não somente em Coríntios, porque em Coríntios capítulo 13 ele diz o seguinte, a fé, ele diz mais o que lá? Me ajuda que está em Coríntios lá. Permanecem a fé, a esperança e o amor. Em algumas traduções percebo que está caridade. Mas até essa tradução caridade, ela está sendo tirada do nosso português. E por que está sendo tirada do nosso português? Imagine Moisés, posso usar o senhor? Moisés olhar para o irmão Jô e dizer assim, estou com você por caridade. O que a irmã vai falar para ele? Puxa vida, está comigo por caridade. Porque a caridade, a palavra caridade do nosso português, hoje ele acabou tomando um outro sentido. De ajudar alguém que está realmente precisando. Agora Isaías fala assim, estou com você, Jô, por caridade. Você vai falar, Isaías, vamos trocar essa palavra? Aí se Isaías fala assim, Jô, estou com você por amor. Opa, aí já enche. Então, na realidade, por que está sendo mudado hoje em dia? Pode falar, pastor Isaías. Agora ele vai fazer uma declaração, Jô. O maior delas é o amor. Por que o amor? Irmão, o amor é a essência, é a base de toda a Bíblia Sagrada, de todo o Evangelho. Perceba que é o amor. Não adianta nada, como eu disse aqui, ser um tremendo pregador, mas se na minha vida verdadeiramente não existir o amor, não adianta nada. O amor é o centro, é a base de tudo. É por isso que Paulo mostra o amor que ele teve pela igreja de Tessalônica e como a igreja de Tessalônica demonstrou esse amor. É o que nós vamos estar vendo na aula de hoje.
Olha só as 3 virtudes teologais em Tessalônica. Está escrito em 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 3. A fé, a obra da vossa fé. Olha o que Paulo estava vendo na igreja de Tessalônica. Ele estava enxergando isso. A fé, a obra da vossa fé. Por que a obra da vossa fé? Se eu perguntar para vocês aqui, quem tem fé? Eu tenho certeza que todos iriam levantar a mão. Pastor, eu tenho fé. Tem. Como que você demonstra essa fé que você tem? De que forma você demonstra essa fé? É por isso que Tiago, ele chega a dizer o quê? Me ajuda? A fé sem as obras, ela é morta. Como que você pode dizer, eu tenho fé, mas você demonstra que você tem fé de que forma? Então a fé, ela precisa ser demonstrada pelas obras. Se nós falássemos assim, eu tenho fé na palavra de Deus, eu tenho fé em Cristo, eu tenho fé nisso, mas não demonstrasse pelas obras que a igreja faz, de ajudar o próximo, de ajudar individualmente, às vezes até no coletivo, se não demonstrar com essa obra, como pode dizer que tem fé? Então se você falar para mim, eu tenho fé, mas não demonstrar através de obras, eu vou dizer para você o quê? Igual Tiago diz, a tua fé é morta. Porque se eu tenho fé, eu vou querer demonstrar isso aí. Se eu tenho fé em Cristo, através do que eu vou querer demonstrar? Vou pregar, vou ganhar almas para o reino do Senhor, vou falar de Jesus. Por quê? A fé faz com que eu faça as obras. E de que forma? Pregando, ganhando almas, falando do amor de Jesus, visitando pessoas. Então isso é demonstrar a fé que você tem através das obras. Então há uma necessidade, sim, irmãos, das obras. E olha lá, hein? No tribunal de Cristo, você vai ser julgado pelas obras. E a única coisa que te acompanha depois da morte, que diz Eclesiastes, são as obras. Não existe outra coisa que vai te acompanhar para a eternidade. É só as obras que você faz. É assim mesmo, as obras que você fizer, ela pode ser ouro, prata ou pedras preciosas ou madeira, feno ou palha. Por isso capítulo 3. Então além de fazer as obras, é como que eu vou fazer essas obras? De que forma que eu vou fazer? Qual é o intuito que eu faço essas obras? Mas a fé precisa ser demonstrada. E os tessalonicenses, eles souberam fazer isso. De que forma? Quando eles receberam a palavra do apóstolo Paulo, eles demonstravam isso fazendo o quê? Ganhando almas, pelas obras, pelos seus comportamentos, pelo testemunho. De forma que Paulo chega a dizer, o testemunho de vocês alcança a região, está alcançando a Macedônia, de tal forma que não precisa nem falar. Só de alguém ver na vida de vocês, só na atitude de vocês, já demonstra pelas obras a fé que vocês têm em Cristo Jesus. A fé que vocês têm na palavra do Senhor. A fé que vocês depositam no Deus Todo-Poderoso. É demonstrada através do quê? Através das obras que vocês realizam. Fé e obras andam juntas. Não tem como separarmos. Não existe separação. Fé e obras andam juntas. Pastor, até agora não estou fazendo nada. Então começa a fazer, ainda está tempo. Jesus está vindo, mas não está tempo ainda. Então começa a colocar na prática isso daí. Começa a falar para o seu vizinho do amor de Cristo. Começa a convidar o seu vizinho para vir para a igreja. Começa a convidar o seu vizinho para aceitar a Jesus como Salvador. Isso é obra. Agora, se ele aceita ou não é outro fato, mas você está fazendo o quê? Demonstrando a sua fé através da obra que você está praticando. A obra, irmãos, é diversos fatores. N coisas você pode fazer com as obras. O amor. O trabalho do amor, o quê? A prática. Abra a revista da Escola Dominical, olha o que Paulo fala no texto, no versículo de número 3. Olha o que Paulo chega a dizer no versículo de número 3. Lembrando-nos sem cessar. Esse sem cessar, literalmente, como se fosse no grego, irmão, aquela tosse que não nos deixa, não nos abandona. Literalmente seria mais ou menos isso. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor. Olha o que Paulo começa a mostrar, a prática daquilo que eles haviam aprendido. Imagine você receber o evangelho de graça, receber as boas novas de graça, e guardar para você isso. O que se chama isso no nosso português? Egoísta. Eu quero as coisas só para mim. Mas quando algo é muito bom, o que eu faço? Eu quero distribuir para as pessoas. Se é bom para mim, é bom para os meus irmãos também. E eu vou fazer o quê? Distribuir isso.
E foi justamente o que os tessalonicenses fizeram. Quando eles receberam o amor de Paulo, por que o amor de Paulo? Porque Paulo olhou para a vida deles, viram que eles eram quem? Idólatras, pessoas que não tinham perspectiva de uma salvação, muito menos a perspectiva do arrebatamento, pessoas que não tinham uma perspectiva de uma vida além da morte, uma pessoa que não tinha perspectiva das bênçãos, dos milagres de Deus. Paulo vai e mostra isso para eles. Quando eles recebem isso de bom grado, pela fé recebem isso, o desejo deles é o quê? Compartilhar com os outros. Da mesma forma que eles receberam, o desejo deles era compartilhar com alegria com todos. Mas há um meio. Eu posso compartilhar falando, eu posso compartilhar dando testemunho, eu posso compartilhar ensinando, eu posso compartilhar pregando, existem N formas. Eu posso compartilhar ajudando, eu posso compartilhar distribuindo o que eu tenho e ajudando aqueles que necessitam. Então, o amor, o trabalho do vosso amor significa que eles colocavam na prática aquilo que eles aprenderam de Paulo. Porque Paulo deixa bem claro isso no verso 3. E olha o que ele diz: esperança, paciência da esperança, certeza, com relação ao que está no futuro. Perceba que aqui, Paulo, quando coloca nesse versículo de número 3, ele diz assim: trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. A paciência aqui, irmão, não é aquela paciência de você estar, por exemplo, assim, numa fila de INSS que tinha antes, numa fila de ônibus, ou numa fila de supermercado, numa fila de banco. Não, eu tenho que ter paciência. Não, não é isso. A paciência aqui é perseverança, é resistência. E por que isso daí? A perseguição que eles estavam sofrendo não desanimavam da fé e nem desanimavam eles do amor. É isso que Paulo está falando, da vossa perseverança na esperança. Qual era a esperança deles? As aulas para frente também vou falar isso. Que era o que mais eles tinham preocupação é quando a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, porque eles viram o apóstolo Paulo pregando sobre isso. E o ponto de interrogação deles era: o que será dos mortos? Por isso que Paulo escreve lá no capítulo 4, não quero, irmão, que sejam ignorantes a respeito daqueles que dormem. Por isso que Paulo ensina que a preocupação deles é: se Jesus vem, o que vai ser dos mortos? Mas isso é para outra aula. Então o que acontece? Da vossa esperança, porque a esperança deles estava onde? No arrebatamento da igreja, na volta do Senhor e Salvador Jesus. Não importa, estão perseguindo, estão até causando morte, mas Jesus vem buscar a igreja. Eu tenho que perseverar nisso daí, eu tenho que ter resistência, não é desistir agora, mas eu preciso o quê? Continuar. Paulo estava demonstrando isso para a igreja. Quando eu olhei, irmãos, essas 3 virtudes teologais que Paulo coloca na igreja, falei: meu Deus. E eu comecei a pensar em mim. Será que verdadeiramente eu tenho fé? Será que verdadeiramente ajo com amor? Qual é a verdadeira esperança que eu tenho? Porque a esperança, irmãos, demonstra o quê? Uma certeza. E se você tem certeza, é porque verdadeiramente a fé age junto. Um exemplo: se uma pessoa está sendo acometida de uma enfermidade, eu vou falar um cristão, qual é a esperança que ele tem? A esperança é que em um culto, ou na casa dele, ou a qualquer instante, Jesus cura, seja através da medicina ou por um milagre realizado. Então a esperança dele é a cura, a cura, a cura. A esperança dele é essa. E o que traz esperança para ele? Primeiro que é a palavra que traz esperança para ele. Por que é a palavra? Porque a palavra diz: se você tiver fé, se você estiver no caminho, Deus pode realizar isso, Deus pode fazer isso. A fé na palavra. E o que te traz aqui? É a busca por isso. Você tem esperança nisso aí. Então a esperança, ela é a base para que eu possa ser o quê? Resistente a todo tipo de luta, de adversidade, de perseguição que vem contra mim para me tirar do caminho. Era isso que Paulo estava dizendo para eles. A esperança de vocês me traz alegria, porque vocês estão numa região que verdadeiramente é de perseguição. Tive que sair daí por causa da perseguição, mas vocês estão fazendo o quê? Estão firmes, estão inabaláveis, estão demonstrando isso através do quê? Da vossa resistência e da vossa perseverança. É por isso que o evangelista Mateus, ele chega a dizer, não lembro se é 24 ou 25, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo.
perseverar até o fim. Por que perseverar? Porque perseverar não é só na bonança, porque se for só na bonança, não é perseverar. Servir na hora que está tudo bem, não. Você demonstra a sua perseverança na dificuldade. É no momento de luta, de tribulação, que quer fazer você desistir, quer fazer você deixar. É esse momento que mostra em você o quê? Perseverança. Eu não posso deixar, eu não posso desistir. Jesus morreu por mim, tem o arrebatamento da igreja, eu preciso ser parte desse arrebatamento. Não vou desistir de forma alguma. Se não curar, mas eu vou continuar porque Jesus está vindo. E se não resolver o problema, eu vou continuar porque Jesus está vindo. Então significa, irmãos, essa perseverança. É isso que essas virtudes teologais Paulo demonstra dentro da epístola. Sim, pastor. Tem um microfone para o pastor, até para os meus ouvintes que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que daí eles ouvem muito bem também. Pode falar, pastor. Nós estamos observando aqui, no versículo, o trabalho do amor. Nós poderíamos dizer o seguinte, que o amor ágape só será amor ágape se tiver custo. Se eu estou agindo com amor, e esse amor só se tornará ágape se tiver um custo para mim. Porque o de Jesus, o amor dele teve um custo caríssimo, que foi a própria vida. Então, o diferencial do amor eros, do amor filéu e parentes, etc., amigos, é um amor que não tem custo. O ágape é só quando tem custo pessoal. Por isso que nem todos têm. Não sei se eu estou certo. Por isso que nem todos têm o amor ágape. Exatamente. Dentro da igreja. Aceitam a Cristo como Salvador, mas não tem custo. Então não é amor ágape. Posso afirmar assim? Às vezes é fácil, né? A pessoa fala assim, eu aceitei Jesus, eu venho aqui, me assento no banco, assisto o culto e retorno para minha casa. Irmãos, é tão interessante que aqui está trabalho do amor. Você leu aí no versículo. Exatamente. Trabalho do amor. Até eu achei interessante, eu lembrei agora, me ajude que me vê essa passagem mesmo, quando Davi, eu acho que queria comprar um terreno, não é isso? E alguém parece que queria dar o terreno. Isso. E ele falou, não, eu não quero nada que não me traga custo. Porque aí, é por isso que o verdadeiro amor no hebraico é dar, porque dar por custa isso alguma coisa. Me chamou a atenção. Doar custa alguma coisa. Custa. É diferente, irmãos, eu acredito que vocês saibam que é diferente de alguém. É alguém que ele é compromissado, e eu tenho uma outra palavra, alguém que é comprometido e envolvido. É a palavra que eu queria ver. Alguém que é envolvido com a obra e alguém que é comprometido com a obra. Olha a diferença. Até alguém traz numa história dizendo assim, que o envolvido com a obra é como se fosse a galinha doando o seu ovo. Porque a galinha fala assim, bom, eu já dei o meu ovo, então tá bom demais. E fica tranquilo na história. Mas o porquinho, para comer aquele ovos com bacon, que o senhor come todo dia lá no café da manhã, né, Dalvo, que você come todo dia no café da manhã, aquele ovos com bacon. Mas o que acontece? Para ter o bacon na mesa, o que aconteceu? O porquinho teve que morrer. o porquinho teve que morrer para que tivesse o quê? O bacon. Mas a galinha teve que morrer? Não, ela só botou o ovo. O envolvido, pastor, é justamente isso. É aquele que não se doa, é aquele que não tem custo e fala, ó, já fiz a minha parte. Não. O amor não é dessa forma, eu já fiz a minha parte, tá bom. Não, o amor assim, é custo. É doar-se, é pagar pessoal. o preço, é ter custo. Por exemplo, irmãos, permita-me. Eu tenho que tomar decisões para a igreja em relação a muitos problemas que surgem, é normal, natural. Eu preciso primeiro ver se essas minhas atitudes vai trazer constrangimento para a igreja. E tem muitas vezes que eu sofro, não vou tomar as decisões cabíveis, porque eu vou trazer constrangimento para a igreja. Sofro eu, não a igreja, não a noiva. A CEF
precisa ver se eu estou realmente participando, doando. Hoje, o casal, sempre vocês estão aí, fazendo o que de manhã? Isaías, cadê Isaías? Saiu. Faz o quê? Levanta mais cedo, é domingo, pode dormir, mas vem aqui, o Isaías está chegando. Vem mais de manhã para quê? Para servir o café. Então, é um amor ágape, porque é um amor que está te custando alguma coisa. Estar na igreja sem custar algo para você, para o Evangelho de Cristo, não é amor ágape. O amor ágape, você tem que doar de si mesmo, sem esperar retorno, sem esperar nada. Este é o grande diferencial. Duas coisas me chamou a atenção, que você colocou lá muito claro: dar é doar, e agora bateu com o versículo, trabalho de amor. Desculpe. Não, isso nos ajuda, pastor. Então isso é o que a gente precisa entender. O que é trabalhar com amor? Muitas vezes custa. Um exemplo, às vezes vê o Vandinho aqui, ensinando bem, pregando bem. Aí vê se não custa, às vezes, o investimento em alguns cursos. Não custa tempo de oração. Não custa, ele paga um preço para isso. Para poder chegar e ser usado. E da mesma forma nós. Isso é amor ágape. É por isso que eu falei que o grego tem diversos tipos de amor, mas o verdadeiro amor é só um. É aquele que verdadeiramente custa. E custa o quê? Doar, dar. E muitas vezes, irmãos, esse custo ele sai caro. Porque às vezes sai parte de você. É um preço alto que você paga para se doar. Ou vocês acham que Jesus saiu lá do seu trono de glória, desceu 7 degraus por nossa causa, que demonstra a Bíblia Sagrada, por nossa causa, desde deixar a sua glória até se fazer maldito por nós, desceu 7 degraus. Se isso não custou o preço de sangue, a sua vida na cruz do Calvário, e algumas pessoas até hoje olhar para tudo isso e dizer: eu não aceito a Cristo Jesus de forma alguma, e sem retorno, entre aspas, vamos dizer, para Cristo, ele deu a vida por aquela pessoa, e a pessoa não aceita isso ainda. Então isso significa, o amor custa muitas vezes lágrima, tempo. E às vezes eu fico até quando eu estava aqui na lição, pastor, é preciso mostrar de maneira concreta no ambiente da igreja local, pastorear com fidelidade os crentes. Ué, irmão, até o pastor estava falando aqui, e eu já provei isso. Provei o quê? Porque eu estou do lado do pastor, e às vezes vejo as atitudes que ele toma, como ele administra, às vezes como pastoreia. Às vezes alguém chega e diz assim: pastor, tem que tirar, tem que arrancar, põe para fora. Mas às vezes o pastor não olha só a pessoa, ele olha quem? Quem está do lado? Família que está do lado, amigos que estão do lado. Não pode tomar essa decisão. E às vezes sangra por quê? Aí alguns apontam lá, está fazendo isso, está sendo conivente, está sendo... Não, porque está olhando os outros que estão ao redor. E não é só os outros, olhando a vida daquela pessoa ali também. Então isso significa que pastorear com amor, lidar com o amor da obra de Deus, custa um preço. Que preço que é esse, pastor, que está custando? É o não reconhecimento por alguns, é o apontar do dedo pelos outros. Então isso custa. Por quê? Porque está agindo com amor. Amor pela alma, que às vezes alguns não entendem. Então isso, irmãos, precisa ter. Nós precisamos aprender o verdadeiro sentido do amor. Amor é diferente de amizade, amor é diferente de coleguismo, amor é diferente de tantos outros fatos. Amor é se dar. É quando um se dá pelo outro. O primeiro se doa pelo segundo. E é por isso que eu perguntei: você tem se doado pelo seu cônjuge? Você tem se doado pela igreja? Você tem se doado pelo seu próximo? Pois não, pastor Wanderson. Pega o irmão Anjo. Ou me ajuda aqui o pastor Wanderson, porque daí os internautas vão estar ouvindo também o que ele vai estar falando. Mas é assim mesmo, participa, viu? Levanta aí mesmo e fala: pastor, eu quero aqui colocar alguma coisa, viu? Não, fica quieto não, meu filho. Fala aí. Paulo fala que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu quando nós ainda éramos pecadores, né? Sendo nós ainda pecadores. Então a Paulo prova diz, é essa. Deus prova o seu amor para conosco. Aí você olha, como que Deus provou o seu amor para conosco? Irmãos, se Deus pegasse lá o arcanjo Miguel e morresse pela humanidade, não seria tanta prova. Se pegasse Gabriel, que é o mensageiro, e morresse pela humanidade, não seria. Mas quem que foi colocado no lugar? Quem que se ofereceu? Quem que Deus deu? O melhor que ele tinha no céu, que era o seu Filho Jesus Cristo, para morrer em prol da humanidade. E olha o que Deus fala, Paulo fala: Deus prova o seu amor para conosco, em que ele envia Jesus Cristo, para quê? Para morrer por nós, sendo nós ainda
pecadores. Nós, entre aspas, para nós, mas para Cristo custou a vida dele. É por isso que Jesus disse: não tem maior amor do que você dar a vida pelo seu inimigo. Irmão, você dizer que ama alguém para alguém que fala para você que ama, mas é facinho. Eu olhar para o meu pastor e falar: eu amo em Cristo Jesus. É fácil. Mas vai olhar para alguém que quer ver você lá embaixo, quer puxar o seu tapete, que alguém que aponta o dedo, você olhar para ele e dizer: eu amo em Cristo Jesus, isso é amor. Porque custa o quê? O preço é olhar para ele, eu tenho que amar ele. A Bíblia me mostra isso, e eu faço isso. Então isso é realmente, custa algo. Mesmo que às vezes não seja monetário, mas é tempo, mas é outra coisa, mas custa um preço, irmão. É quem fez. Custa, irmão. Então o verdadeiro amor, ele tem custo. Tem custo. Se não tiver, não é amor, é outra coisa qualquer, mas que não é o amor. E Paulo fala isso daqui. O amor de Paulo pela igreja, irmão, custou. Custou perseguição, custou lágrimas, custou o amor pelas almas que estavam ali carentes. E qual foi o amor da igreja de Tessalônica? Da mesma forma, poderiam ter sido perseguidos, mortos, custou preço. É o preço de quem vê um semelhante indo para a idolatria, mas eu preciso lá tirar ele de lá e colocar firmado na palavra. Custou preço. Então isso significa que para demonstrar verdadeiro amor, custa preço. Vamos lá um pouquinho mais, irmão. Num contexto em que nós costumamos denominar amor como algo abstrato, irmãos, mas o amor não é abstrato. Ele é concreto, tem que ser demonstrado de forma concreta. Apesar de ser um sentimento, ser algo, ele precisa ser demonstrado de forma concreta. É como a fé, olha, ela é abstrata, mas precisa ser demonstrado com algo concreto. E o que é algo concreto? A sua obra. E o amor, que é o sentimento, ser demonstrado através do que? Com o seu trabalho. Aquilo que você está demonstrando, o preço que você está pagando, demonstrando aquele amor que você sente por aquela pessoa. E diz aqui, é preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Suprir a necessidade de quem precisa. Imagine você falar de amor sem demonstrar isso com aquele que precisa. Então isso significa que eu posso estar tendo um outro sentimento, que não é o amor, se eu não demonstrar isso de forma concreta. O amor, irmãos, precisa ser concretizado. Permita-me mandar, agora eu vou usar a irmã. É que o Zé Carlos não está aqui. Ele está aqui não, né? Imagina, se o Zé Carlos dissesse o tempo todo: oh, Mandava, eu amo você, e você querendo um jantar. Mas ele fala: não vou pagar. Custar dinheiro? Não. Agora quando você fala assim: eu vou pagar o preço, vou pagar o jantar para dar uma maravilha. Custou o quê? O dinheiro dele lá. Custou algo. Irmão, a demonstração de amor é assim, ele custa algo. Não é o ágape. Agora imagine esse mesmo Zé Carlos, se alguém fosse atirar em você e ele pulasse na frente. Nossa, o Zé Carlos deu a vida pela alma. Aí você ia falar: morreu por mim. Que maravilha de amor, demonstrou amor. Esse é o ágape, pastor. Custou o preço da vida. Entenderam, irmão? Agora ele chega e fala assim: não, eu não. Aí põe a esposa na frente. Irmão, às vezes a gente brinca, mas eu vejo alguns casos, é assim, meu filho. Viu, Gerson, o negócio é sério, meu filho. Ao invés do rapaz ir para frente, ele põe a mulher. Vai na frente antes você do que eu. Mano, não é assim, irmão. Aí ama de que forma? E depois de mim, né? É esse amor egoísta. Irmão, é isso que a gente precisa entender. Se eu entender o que é o amor, e falar: poxa vida, eu tenho que colocar na prática, aí sim. Aí, poxa vida, pastor, até agora eu não entendia. Então passa a fazer isso. E se não sabe, vai colocando na prática, de pouco em pouco. Aí você vai começar a viver o que é o verdadeiro amor. Aí você vai ver o que é o viver o amor pela igreja. Bom, Paulo coloca isso aqui pela igreja de Tessalônica. Aí você chega e diz assim: não, a Assembleia de Deus, não, estou colocando a Assembleia, irmão, que é a nossa igreja que participa, tá? Não desfazer qualquer denominação, jamais. É porque aqui nós estamos participando. Não, a Assembleia de Deus, eu estou lá, vai lá, faz isso, faz aquilo, não, começa a apontar defeito. Aí depois quer falar que ama a igreja.
Irmão, eu acho, permita eu dizer aqui, tem ímpio que demonstra muito mais o seu amor do que nós somos cristãos. Por quê? Porque o ímpio, irmãos, eu vejo aí esses times de futebol aí, igual o senhor, irmão, torce pelo Palmeiras, não vibrou quando foi campeão agora não? Aí, irmão, essas torcidas dão a vida pelo time, briga pelo time, morre pelo time, grita pelo time. Alguém que o time nem sabe que ele existe, o jogador muitas vezes não sabe seu RG, seu CPF, não sabe nada de você, mas você morre por ele. E fica lá no sol, chega cedo, às vezes com fome, mas está lá. Aí alguém fala da Assembleia, você diz assim, placa de igreja não leva para o céu. É verdade. Mas alguém falar para mim sobre a Assembleia de Deus, eu defendo. Foi onde eu aceitei Jesus como Salvador, quando eu conheci, cresci na obra, estou crescendo, Jesus está tendo misericórdia de mim, é ali. Agora dizer que eu não defendo, então precisa aprender, irmão. Isso demonstra que o quê? Que às vezes o ímpio demonstra muito mais o seu amor por um time do que nós demonstramos o nosso amor pela nossa igreja. Mas Paulo foi diferente. Paulo diz assim, olha, vocês estão me deixando com alegria, com gozo, em ver o que vocês estão fazendo aí na igreja de Tessalônica. Irmãos, agora olhe para a nossa igreja, Assembleia de Deus. É que às vezes as pessoas, elas deveriam, antes de falar, saber o que está fazendo, correto? Se está fazendo alguma coisa ou não, vem aqui. É que às vezes tem coisas que não se propagam, não se coloca em marketing, não faz aquele marketing, não. Mas vê o que a igreja já fez. Você sabe o que a igreja já fez? O que a igreja já fez pelo próximo? Já construiu casa, já deu prótese para alguém, já pagou cirurgia, você sabe disso? Já ajuda todos os meses com praticamente quase 70 cestas básicas por dia, você sabe o que é isso? 70 cestas básicas vezes 12 dá quanto? 740, não é isso? Eu estou errado? Mas é mais ou menos isso, 840 cestas básicas no ano. Então olha aí, irmão, aí fala, a igreja não ajuda. Ajuda. 5.000 marmitas para as pessoas. Você sabe o que é isso? Coloca isso no valor, vai ver quanto está uma marmitex aí. R$15 mais ou menos, é mais barato, não é? Multiplica esses 5.000 por 15. Quanto que dá? E não é só isso não, café da manhã, os pães, os bolos, o café com leite. Vai ver isso daí quanto é. Vai ver a sopa que dá na quarta-feira. Então isso é o quê? É colocar na prática. Aí depois a pessoa tem coragem de chegar e dizer, a igreja não faz nada. Mas por que não faz nada? Porque é ela olhando no espelho. Então precisa demonstrar esse amor. Ajudar. Se alguém puder ver mais um copinho d'água para mim. Isso, demonstra o amor aí, irmão. Por exemplo, amados, eu sou o que mais estou aprendendo hoje de manhã. Quando foi feito o início do ACEF, o Espírito de Deus me disse assim, não ponha político no negócio. Agora é que vem aproveitando essa linha do amor ágape. Se nós colocássemos político e viesse receitas de fora, não seria amor ágape da igreja. Como até hoje, pela infinita misericórdia do Senhor Deus, nós estamos bancando por vocês, é vocês que estão pondo dinheiro lá no envelope. A igreja, quando não tem, ela entra com o recurso dela. Esse é o quê? Amor ágape. Se você vem contribuindo até com dificuldade, tirando de você para ajudar a levar comida para os necessitados, esse é amor ágape. Se não estiver, você pode, eu posso ter qualquer tipo de amor, menos o amor ágape. Hoje eu entendo mais porque não coloque ninguém no negócio. Esse negócio é por quê? Porque eu quero abençoá-los, porque o amor ágape traz bênçãos, os outros não. O ágape te traz retorno, porque te custou, você está... Aquele versículo de Provérbios, né? Aquele que socorre o aflito ou o pobre, empresta a Deus, porque custou.
Interessante isso. Obrigado. Vamos lá mais um pouquinho, ainda tem tantas outras coisas. É preciso mostrá-lo de maneira concreta no ambiente da igreja local. Nós vimos lá ajudando as pessoas necessitadas, visitar os irmãos em suas enfermidades. Então perceba que tudo isso daí, irmãos, são as obras. E muitas vezes é verdade, muitas vezes custa realmente. O tempo que às vezes você poderia estar em outras coisas, mas você se dedica para fazer aquilo dali. Então verdadeiramente o amor, ágape, ele tem um custo. Orar uns pelos outros. Então perceba que é algo que se você olhar para si, você fala, eu tenho condições de fazer então, pastor. Eu tenho condições de colocar isso na prática. Então coloca. Põe isso na prática. Porque o amor é demonstrado, como eu disse e repito mais uma vez, através da prática. Não é só com palavras, é na prática que você demonstra aquilo. Muitas vezes você não precisa nem falar, mas as suas atitudes demonstram o verdadeiro amor que você tem. Então é a prática que vai justamente demonstrar isso. É tudo quanto se apresentar como oportunidade de amar. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Romanos 13, 10 fala isso, Paulo fala isso. O cumprimento de toda a lei é o amor. Se eu amo, eu não mato. Se eu amo, eu não roubo. Se eu amo, eu não desejo mal. Se eu amo, eu não furto. Pelo contrário, eu cumpro a lei. Eu faço tudo aquilo que não é porque eu tenho que fazer para ser salvo. Eu faço porque eu já sou salvo. Eu faço com o maior prazer, com alegria. Eu demonstro isso daí. Então não precisa fazer o marketing. A própria pessoa começa a olhar e fala, nossa, ele realmente ama. Porque as atitudes demonstram para todos o verdadeiro amor que você tem. Pela igreja, pela obra, pela palavra, por Jesus. As suas atitudes fazem o quê? Demonstram justamente isso. É preciso mostrar de maneira concreta no ambiente da igreja local. Olha aqui os pontos que foi colocado aqui. Por que nesse âmbito da igreja local? Pastor, então é só aqui na igreja que tem que demonstrar isso? Não, é lógico que é só na igreja. Lá na sua casa, com a sua família. É aonde você mora, na rua que você está também. É as pessoas olhar para você e falar, verdadeiramente esse age com amor. Verdadeiramente este demonstra verdadeiramente que é um cristão. Por quê? Às vezes você não precisa nem pregar, nem falar, mas as suas atitudes fazem o quê? Demonstram isso daí. Então percebam que às vezes a pessoa fala, mas é impossível isso, pastor. Não, basta querer. Se quiser, tem condições de ser feito. E muitas vezes, bom, como o pastor falou, não precisa de dinheiro. Para cooperar com a CEF é só o valor? Não, vem aqui e ajuda. Vem aqui, ajuda a coordenar esses pontos aí. Se dedique seu tempo para isso também. Então isso é o quê? Demonstração do amor. Pelo menos duas características marcaram a igreja de Tessalônica: seu amor ao Senhor Jesus e o amor recíproco entre os irmãos. Sem dúvida, irmãos, que isso que Paulo colocou para a igreja de Tessalônica é o que verdadeiramente mostrou. O amor por Jesus, por quê? Abandonaram a velha idolatria, abandonaram o politeísmo, agora viviam uma vida em quem? Em Cristo Jesus, sujeito a quê? Perseguições, mortes, entre outras coisas. Então isso demonstrou o quê? O amor pelo Senhor Jesus, e o amor recíproco, ou seja, entre os irmãos, havia verdadeiro amor, mas não de palavras. É por isso que quando a gente olha lá na igreja primitiva, que alguns falam assim, doavam suas propriedades, não diziam que coisa alguma era sua, demonstravam amor, é a mesma coisa, irmão. Aquilo que eles tinham, eles compartilhavam com os outros. A necessidade que eles tinham, eles compartilhavam daquela necessidade. Sentiam na pele o verdadeiro quê? Necessidade do outro. Então é isso que a gente precisa aprender. É o que a gente chama de empatia. Coloque-se no lugar da pessoa. É como às vezes até o pastor falou, e outras pessoas já disseram também, que havia pessoas que vêm aqui, irmãos, e às vezes a pessoa não quer nem presente nem dinheiro, vem quer um abraço. Um oi que você fala para a pessoa, um bom dia que você fala para a pessoa abre um sorriso para você, irmãos. É algo que, se nós formos olhar, parece que para nós é simples. É simples para você que está acostumado a ouvir todo dia. Mas e aquela pessoa que não está acostumada a ouvir todo dia? É simples para você que às vezes recebe um abraço todo dia. Mas e aquele que ao invés de um abraço, as pessoas querem passar de largo? Mas aqui às vezes encontra um abraço de alguém. Então ele fala, puxa vida, lá a pessoa demonstra amor. Muitas vezes, irmãos, um simples abraço. Então essa reciprocidade entre irmãos, isso deve existir em nosso meio. Para que falar mal do outro? Se alguém vier falar mal de alguém, opa, quero saber não, é meu irmão em Cristo, assim como você é, ele também é. Vamos orar por ele então, vamos ajudar? Pronto, corta na hora. Porque a reciprocidade do amor, ela deve existir. Entendeu? Vamos lá mais um pouquinho, que o tempo, mais 2 minutos já está. À luz do exemplo dessa igreja, do sentimento do apóstolo Paulo por ela,
Nosso propósito é mostrar que, como seguidores de Jesus e membros da igreja local, devemos amá-la e expressar esse amor na comunhão dos santos. Então, se até hoje você tem um hábito, às vezes, de falar mal da igreja, da sua liderança, uma série de coisas, comece a fazer o contrário. Fala como que você ama a igreja que você participa, como que você ama essa poltrona que você assenta para ouvir a palavra de Deus, como que você ama esse local, quando você adentra ali, você já sente a presença de Deus, como você ama quando você ouve a pregação do Evangelho e se alegra no Espírito Santo. Por quê? Então ame o local. É aqui que Jesus te aceitou, é aqui que Jesus te abençoa, é aqui que Jesus cumpre a promessa dele na tua vida, e é aqui que, se Jesus vier, você vai ser arrebatado. É aqui que você aprende a amar, aqui que você aprende a fé, é aqui que você aprende tantas coisas. Então, se é aqui que acontece tudo isso na tua vida, o que eu tenho que fazer? É amar, então, a igreja. Então, ame a igreja. Saia daqui pensando nisso hoje. Eu preciso amar a minha igreja verdadeiramente, fazer aquilo que até hoje eu não fiz, colocar em prática aquilo que até hoje eu não coloquei, mas a partir de hoje eu vou começar a colocar. Amar verdadeiramente a igreja e os meus irmãos em Cristo Jesus. O amor de Paulo pela igreja, o amor como de um pai para um filho. Paulo começa a demonstrar, irmãos, justamente que o amor de pai para com o filho. Qual pai que despreza o seu filho? Jamais. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses atesta o amor do apóstolo pelos membros da igreja. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência e da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Paulo, que ele demonstra aqui, é que ele dizia para todos por onde ele passava, porque ele sabia que ele poderia contar com o quê? Com os irmãos de Tessalônica. Fosse na oferta, fosse na ajuda, fosse na oração, fosse em qualquer parte, Paulo diz, eu posso contar com a igreja de Tessalônica. Quando você está com as dificuldades, com quem que você conta? Não é com a igreja que você pede oração, ora por mim? Quando você está passando problema, ou qualquer outra coisa está acontecendo, ore por mim, igreja. É com a igreja que você conta. Então, ou seja, ame esses que oram por tua vida. Ame por esses que intercedem por você. Ame por esses que clamam a Deus por tua vida, por tua casa, por tua família. Por quê? Uma hora você vai entrar e falar assim, Deus me deu vitória. Por quê? Pelo clamor da igreja, por causa da oração dos meus irmãos. Então, ou seja, ame a igreja local. O que eu quero trazer em síntese aqui, que o meu horário já foi, é justamente isso, irmãos, a supremacia do amor. É isso que Paulo vem trazer na carta. Não só o amor dele pela igreja, mas principalmente o amor da igreja pelo apóstolo Paulo, pelos seus irmãos e pelo trabalho e pela obra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um. E mais uma vez, colocamos nós esse verdadeiro amor na prática, que custa um preço. Se custa, houve amor ágape. E se não custou, houve qualquer outro sentimento, mas não foi o amor ágape. Então passamos nós a colocar esse amor ágape na prática e dizer assim, custou, mas valeu a pena, porque pode ter certeza que em tudo isso, Deus retribui com bênçãos aqui e na eternidade. Pois não, pastor Wanderson? Júlio, só uma última coisinha aqui, se permito, para encerrar. Os outros tipos de amor, eles são sentimentos. As pessoas sentem. Ágape não é sentimento. Ágape é atitude. Porque a Bíblia diz que Deus é amor. É verdade. E Deus a gente não sente. Deus, Ele é. Então, qualquer outro amor eu sinto. Mas o ágape é uma atitude. Mais uma vez, está vendo que a gente aprende? Qualquer outra coisa não é amor, é um sentimento. Que o verdadeiro amor é a atitude. Então tenha atitude de um verdadeiro amor. Todos nós, amém? Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. E mais uma vez, a minha gratidão, pastor Gerson, pastor Isaac, por poder mais uma vez aprender. Um pouquinho a palavra do Senhor.
no dia